Esta é a 10ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora vamos conversar a respeito do tecnólogo, da tecnóloga em manutenção de aeronaves. E estão aqui para conversar conosco o Félix Arlindo Stratman, que é engenheiro mecânico pela Fundação Municipal de São João del Rei, atual Universidade Federal de São João del Rei. É especializado em gestão de projetos e processos organizacionais pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. É coordenador do curso em Tecnologia em Manutenção de Aeronaves da FATEC, em São José dos Campos. E o William David Souza Tiroli, que é tecnólogo em manutenção de aeronaves pela FATEC, São José dos Campos. É gerente de planejamento e programação na Digex MRO, uma empresa de manutenção de aeronaves de médio e grandes portes que atua na aviação comercial, tanto na aviação comercial quanto na militar. Eu agradeço a participação de vocês. E vamos iniciar com uma situação inusitada, até engraçada, a respeito do trabalho do tecnólogo em manutenção de aeronaves. Quem gostaria de começar? Bom, eu vou começar então, tudo bem, Félix? Bom dia a todos, né? Eu vou comentar sobre a importância do inglês, né? De um reporte correto aqui na manutenção de aviões, né? A manutenção de aviões, a gente costuma falar que o piloto voa o avião, só que a manutenção quem faz realmente, de fato, o avião voar, né? Um tempo atrás, né, quando a gente estava implantando os reportes pelos mecânicos, reportes em inglês, eles começaram a utilizar algumas ferramentas para traduzir os reportes, né? Porém, um deles, ao fazer o reporte, ele acabou se equivocando e escreveu errado em português. Então, esse reporte, que seria amassamentos, né, moças, no piso de porão de carga traseiro da aeronave, acabou sendo traduzido, ao invés de moças, foi como moças, então ficou, ao invés de several dents, ficou several girls. Ou seja, quando o dono do avião pegou aquele reporte e viu várias garotas no porão de carga, na hora ele queria entender o que estava acontecendo, né? Então, usando para outras coisas. Sim. Então, essa é a importância do inglês e do idioma também, né, na profissão. Professor Félix. Ainda do inglês, a importância do inglês na aviação, foi feito um teste, né, com um pessoal de manutenção e tal, sobre inglês, e daí apareceu uma questão lá que pedia para que o mecânico vertesse, né, do português para o inglês, coloque a aeronave sobre macacos, né? E daí ele colocou put the aircraft on the monkeys, né? E na verdade, ao invés de colocar o jacks, né, que na verdade um macaco hidráulico é jack, não é monkeys, né, com o animal. Muito bom. Então, já sabemos que o inglês para este profissional é fundamental. Vamos falar, então, o que caracteriza o trabalho do tecnólogo em manutenção de aeronaves. Então, o tecnólogo em manutenção de aeronaves, ele o que define o CREA e o CONFEA, né? Ele elabora orçamentos, ele padroniza, realiza controles de qualidade, ele conduz trabalhos técnicos, ele conduz também e gere equipes de instalação, montagem, operação e reparo ou manutenção, executa montagens e reparos, opera e mantém equipamentos e instalações, e ele elabora desenhos técnicos, né? Isso tudo, essas atividades dentro de organizações de manutenção, né,
chamadas MRO, Maintenance, Repair and Overhaul, ou manutenção, reparos e revisões, né? E também em centro técnico, CTMs, né, que é o controle técnico de manutenção, né? Empresas aéreas, linhas aéreas, centros de manutenção de helicópteros e tudo mais. William, o tecnólogo é um mecânico? Ele seria, assim, é um nível acima do mecânico, né? Se a gente for pensar, você tem diversos níveis na manutenção aeronáutica, né? Você tem os níveis técnicos, que são 3 especialidades principais, célula GMP, né, que é grupo motopropulsor, e aviônica. Acima do técnico, você tem um nível superior, que é o tecnólogo. O tecnólogo, ele tem várias prerrogativas, conforme dito agora, né, pelo nosso amigo Strootman, perante o CREA. Então, você pode, inclusive, se tornar responsável técnico por uma empresa de manutenção aeronáutica, né? Dependendo, são várias classes, né? Classe 1, classe 2, classe 3. Mas o tecnólogo, ele pode abranger muito mais do que o próprio técnico, né? Então, ele pode trabalhar com planejamento, programação, pode trabalhar na própria engenharia da empresa, parte de publicações técnicas, pode, sim, trabalhar junto à manutenção, pode ser um supervisor, um coordenador, um gerente de manutenção, e pode ser o responsável técnico, que é mais ligado à qualidade, né? Então, ele não é propriamente um técnico, ele está acima do técnico em relação às prerrogativas do CREA, né? Então, ele é nível superior. Então, vamos lá, classe 1, classe 2, classe 3, o significa... Classe 4 também. São as categorias de classes de aeronaves. Você tem classe 1, aeronaves confeccionadas com madeira, as aeronaves bem pequenas. Classe 2, materiais compostos. Classe 3, são aeronaves metálicas até 5.760 quilos. E classe 4 são as aeronaves maiores, né, ou as aeronaves comerciais, né, a gente pode dizer, né? Então, o tecnólogo de manutenção aeronáutica pode atuar em todas essas classes, né, inclusive ser responsável técnico, né? Seria assumindo toda a responsabilidade técnica perante aos órgãos, ANAC, FAA, qual for o órgão, né? Então, esse tecnólogo pode ser o responsável principal por essas atividades. Félix, eu que trabalho com orientação profissional com jovens, sempre existe uma problemática de compreensão da diferença do tecnólogo para o engenheiro, quer dizer, de qualquer área, e no caso, tecnólogo em manutenção para o engenheiro aeronáutico. Você podia caracterizar essa diferença, por favor? Então, o tecnólogo, na verdade, ele tem ele foca a formação do tecnólogo, ele foca os principais problemas, por exemplo. O engenheiro, ele é mais generalista, né? Então, abre o escopo do engenheiro é muito maior, muito mais amplo do que o do tecnólogo. O tecnólogo, ele se dedica àqueles itens, ele mantém o foco, né, naqueles determinados itens, e que dá isso aí uma vivência muito maior dentro da formação, como para ele contribuir para a empresa que ele vai trabalhar. Você quer complementar, William, já que você está agora cursando, pelo que você me contou no bastidor, engenharia aeronáutica? Eu sinto que assim, a profissão de tecnólogo, ela é uma profissão muito, muito completa. Você não precisa continuar, né, que é um termo que a gente falava no passado, vou continuar os meus estudos e adquirir um grau de engenheiro. A empresa aeronáutica, né, no Brasil, ela é muito difundida e muito, assim, ela dá muito valor no tecnólogo. Ela sabe que o tecnólogo tem muitas qualidades perante a profissão em si, né? Então, o leque hoje de oportunidades para o tecnólogo é muito maior, né? Você tem diversas áreas que você pode atuar, da mesma forma que a engenharia aeronáutica, né? Você pode, inclusive, trabalhar junto com a área da engenharia, como um analista de engenharia, um suporte técnico de manutenção aeronáutica, ou próprio um suporte técnico atrelado à área comercial. Então, são inúmeras áreas. Eu acredito que a diferença entre a engenharia, né, aeronáutica e o tecnólogo seja principalmente na parte de projetos,
né? O engenheiro, ele assina projetos, projetos, quando eu falo projetos, eu estou dizendo sobre você projetar aeronaves, projetar partes, né? Você tem que ter alguns requisitos maiores do que o tecnólogo. Mas para a indústria de manutenção de aviões, na manutenção aeronáutica, eu sinto que o tecnólogo supre praticamente todos as áreas, as abrangências aí, necessárias. E ele trabalha com eletrônica, com mecânica, propulsão, funilaria, tudo isso o tecnólogo faz? Sim, ele trabalha. Ele trabalha, na verdade, se você pensar, por exemplo, ele coordena, na verdade, equipes, né, das áreas de estruturas, de sistemas, né? Pode ser sistemas mecânicos, como também sistemas elétricos e de aviônica, né? Então, o tecnólogo ele tem que ter essa visão e, acima de tudo, na parte também de suprimentos, né? Suprimentos, as peças de reposição que são utilizadas no avião, que você não consegue fazer manutenção sem peças de reposição, ele também está preparado para atuar nessa área e ser um gestor, que é extremamente importante. E também na parte de planejamento, no planejamento desde que a aeronave é recebida na empresa, né, até o deadline, até a entrega. Então, é uma pessoa que ele tem todos os requisitos para realizar um bom planejamento, que é extremamente importante para não afetar a operação dos aviões. E ele faz manutenção preventiva e corretiva? Sim, manutenção preventiva e corretiva, porque quando você aplica, por exemplo, um plano de manutenção de uma aeronave, pode acontecer de você, numa inspeção, você detectar, por exemplo, nas áreas úmidas, por exemplo, embaixo de toaletes, embaixo de galleys, por exemplo, que são as cozinhas do avião, você detectar corrosão. Então, aquilo ali estava previsto? Não, não estava previsto, mas a inspeção ela estava prevista. Então, nesse caso aí, é uma manutenção não programada que deverá ser feito o reparo, o serviço, para que a aeronave se torne disponível para voltar para a operação. Eu queria complementar, o tecnólogo geralmente vai ser a pessoa que vai, quando for identificado uma falha, algum problema, né, como o Félix acabou de dizer, o tecnólogo vai ser a pessoa que vai dizer o que tem que ser feito para corrigir aquela discrepância, né, aquele problema ou aquela falha. Ele tem todas as prerrogativas para isso, para dizer como vai ser efetuado o reparo, que peça tem que ser substituída, como vai ser reconstituído, né, a segurança operacional da aeronave, a segurança estrutural da aeronave. Então, ele é uma pessoa que vai atuar muito mais na definição do que será feito, né, do que propriamente dito com a mão na massa, executando aquela correção. Né? Não que ele não possa ser, mas o tecnólogo ele vai ser focado muito mais em coordenar as atividades, coordenar equipes, fazer esse estudo, né, de correções de discrepâncias um pouco mais complexas, né, geralmente as que não possuem ações já nos manuais de manutenção dos fabricantes dos aviões. Então, esse vai ser a atuação do tecnólogo. Ele vai agir um pouco mais com foco, né, como disse o nosso amigo um pouco mais cedo. Ele tem que ser piloto também? Ou é bom que ele seja piloto também de avião? Não necessariamente, não é um pré-requisito, né? Daí já vai entrar em outra área. O piloto já é a área de operações da aeronave, né? Não, tem pilotos, por exemplo, nós temos inclusive egressos da FATEC que fizeram o curso de pilotagem, né? São pilotos, inclusive, e que o curso de manutenção ele veio até a complementar, porque as companhias aéreas estão exigindo que o piloto hoje tenha um curso superior. Então,
o curso de tecnologia e manutenção de aeronaves, ele vem também a contribuir para isso aí, para que eles tenham uma boa aceitação nos processos de admissão das companhias. E esse tecnólogo, ele fica mais na frente do computador ou ele vai a campo, ele vai ver lá a mecânica, o avião, a oficina, o depósito, a logística? Varia muito de atividade, né? Se ele tiver, por exemplo, dentro de um responsável gestor de um suprimento, né, ele vai necessariamente ficar nessa área aí, fazendo todo o trabalho dele. Mas ele vai ter que andar pelo hangar, ele vai ter que interagir com seus pares, por exemplo, com o pessoal responsável pela manutenção dos aviões, né, e tudo mais. Mas não só o suprimento, como o pessoal de planejamento. O pessoal de planejamento não vai ficar só na frente do computador, né? Ele vai ter que acompanhar o dia a dia, como está andando, né, aquele trabalho, e porque é importante o cumprimento de todo o plano de manutenção, e além do que você ter aquela confiabilidade de você cumprir aquele prazo de entrega da aeronave, que o cliente fica realmente muito estressado quando acontece de um atraso, por exemplo, de entrega de aeronave, né? Então, o tecnólogo que está com uma atividade dentro do hangar, como, por exemplo, supervisor de hangar, logicamente que ele vai ficar junto ao hangar, acompanhando as pesquisas de pane, os trabalhos estão sendo realizados, na pintura, ele vai estar correndo pela empresa inteira, né? E então é isso, na verdade, é de acordo com a função específica que ele vem assumir na empresa. Pode complementar, William, se tu quiser. Eu queria dizer que na parte prática, na indústria, é de fato isso que acontece, né? Eu trabalho com planejamento e controle de produção. Então, a gente planeja desde antes da aeronave chegar na empresa, né? Seria todo o planejamento de mão de obra, materiais, ferramentas. Então, a gente faz toda a parte de planejamento. E após a chegada da aeronave, a gente verifica diariamente, várias vezes por dia, o andamento do cheque, como está acontecendo, né? Para que essa aeronave saia no tempo previsto, também com a qualidade e o custo previsto inicialmente, né? Mas aqui na empresa nós temos tecnólogos de manutenção aeronáutica, que são supervisores e coordenadores de manutenção. Então, eles ficam focados, diria que mais de 90% do tempo, na aeronave, eles ficam no hangar. Então, o local de trabalho deles é diretamente na aeronave, né? O meu é um pouco mais focado numa sala, mas tem pessoas que ficam diretamente no hangar, e como o Félix disse, pessoas que estão ligadas às ferramentas, aos materiais, né, seria um setor de logística, também são tecnólogos de manutenção aeronáutica. É importante porque eles conhecem, eles sabem o que são, né, as ferramentas, o que são os materiais, isso ajuda muito aqui na parte prática, o andamento do serviço. Quem é o aluno que procura este curso de superior de modalidade tecnológica e quantos anos esse curso está previsto a ser desenvolvido? Esse aluno já vem com conhecimento, ele já fez um técnico, ele trabalha já na área de aeronaves, ou ele sabe o que é e escolhe na hora do vestibular? Os alunos ou os candidatos, né, que se inscrevem nos vestibulares, não necessariamente eles têm alguma formação na área, né? Uma parte desse pessoal são oriundos do curso médio, né, do ensino médio. Então, fazem o ensino médio e se interessam, ouviram falar, viram alguma apresentação, fizeram alguma visita à FATEC, por exemplo, os laboratórios, e avião é realmente um chamariz, é uma coisa que atrai a todos nós. Então, o que acontece? Esse aluno vem, ele está, na verdade, zerado. Então, logicamente, o curso ele compreende matérias desde o início, como familiarização aeronáutica, e uma série de matérias que
trazem muita cultura aeronáutica para esse elemento. Então, o que vai acontecer? Aos poucos, ele vai pegando gosto, né? Agora, tem outros, por exemplo, que já vêm com uma bagagem, né? Já vem com a bagagem, como o caso do nosso egresso aí, importante, William Tiroli, que ele veio já com curso, ele já veio da formação de técnico em manutenção de aeronaves, e daí ele já estava, vamos assim dizer, com aquela injeção, né? O aerococcus, né? Ele já estava com o aerococcus do corpo. Então, ele, na verdade, ele veio realmente para complementar, fazer um curso superior, né, William? Pode Sim. falar, William. Então, qual é a sua história, William? Conta para gente. Eu vim da parte técnica, né? Eu fiz 2 cursos técnicos de manutenção aeronáutica, né? Um com especialização em motores e o outro com especialização que seria célula. Toda a parte de estrutura. Desculpe interromper. Quando você fala técnico, é técnico de nível médio, formação Isso, exatamente. Ensino médio profissionalizante, é isso? Exatamente. Tá. Médio técnico, né? A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ela encara como curso técnico mesmo. Tá. Então, eu havia feito 2 cursos técnicos. Nesse momento, eu estava trabalhando como técnico em manutenção de aviões, eu era mecânico, né? E percebi que aqui na empresa haviam nichos que poderiam dar oportunidades melhores do que eu teria no momento como técnico, né? Então, eu procurei a FATEC em 2011, iniciei o curso tecnólogo em manutenção de aeronaves, né? Em 2011. Em 2011 mesmo, eu recebi uma promoção na empresa e fui trabalhar com suporte técnico de manutenção. Ou seja, eu virei um analista de panes, analista de problemas. Fiquei nesse ramo, né, nessa posição, né, cresci lá dentro até chegar a supervisor, até o final em 2014. Em 2014, eu me formei no tecnólogo e fui para a engenharia da empresa. Permaneci na engenharia por 8 meses. Após o curso de tecnólogo, né, do tecnólogo já formado, eu fui para a coordenação de projetos. Então, eu assumi um hangar de manutenção com 46 técnicos e fui coordenador de manutenção durante mais 3 anos. Após isso aí, né, eu retornei para a base principal e assumi como gerente de manutenção aqui da base principal, onde eu permaneci por mais 3 anos. Então, o curso de tecnólogo me permitiu tudo isso. Depois desse período de mais uns 3 anos como gerente de manutenção, eu acabei indo para uma outra empresa, né, um novo desafio como gerente de projetos. Fiquei por mais 1 ano e retornei para a empresa a qual eu trabalhei quase que a minha vida toda, né? Agora como gerente de planejamento e programação. Olha, então, que ótimo. É uma carreira feita basicamente em cima do curso de tecnólogo e manutenção de aviões. E, bom, a FATEC a aeronave fica em São José dos Campos, uma cidade que tem fábricas, né? Pelo menos é importante, que voltou agora há pouco tempo, a Embraer e tal. Os alunos que chegam ficam mais circunscritos a essa área de São José dos Campos, em São Paulo, ou vêm de todos os lugares do país? Não necessariamente do Vale do Paraíba, né? Tem gente que vem de outros lugares, prestam vestibular e acabam vindo morar em repúblicas, em pensões, e eles vêm de fora, sim, né? Eles vêm de fora, sim, mas a grande maioria é da região, vamos botar assim, de Taubaté até Jacareí, né? E tem muitos, logicamente, que vêm também das empresas, como Embraer e outras empresas do ramo, né? Não somente com fabricante, como também fabricantes de componentes, né? A gente tem vários alunos que trabalham já dentro de empresas menores, de aeroestruturas e tudo mais, e vêm fazer um curso com a gente. Vamos falar agora um pouco de mercado de trabalho. Como é o mercado de trabalho para o aluno formado, graduado em tecnólogo em manutenção de aeronaves? Então,
o mercado ele tem, justamente agora, nesse retorno, nesse final de pandemia do Covid-19, né? que ele foi, o mercado, logicamente que foi afetado, as empresas aéreas, a gente teve vários contatos e a gente sabia que 60%, 70% da companhia estava groundeada, estava no chão, né? Com aquele, devido aos motivos da Covid, aí tá, a redução drástica, por exemplo, de transporte de passageiros. Agora, com a retomada, né, então o que acontece? Além da necessidade de colocar essas aeronaves, tirar elas da estocagem, por exemplo, que as aeronaves ficaram estocadas, e exige, na verdade, todo um trabalho para tirá-la de estoque, para girar motor, para fazer as verificações devidas para botar elas em operação. Ocorreu também, durante aquela parada da pandemia, uma redução dessa mão de obra qualificada. Então, muitas empresas acabaram, tinham empregados, por exemplo, que estavam já quase que aposentando e tal, fizeram acordos, e essas empresas foram reduzindo o corpo de empregados, né? E com isso, agora a gente nota, por exemplo, um aquecimento para o pessoal jovem, o pessoal novo que está saindo de estágios da formação para galgar postos de trabalho. Então, isso aí está sendo, isso aos pouquinhos, a gente está ouvindo falar de um aquecimento do mercado, né? E também, não somente isso aí, o aquecimento de mercado, a gente nota alunos, por exemplo, que já estão no penúltimo estágio, por exemplo, penúltimo semestre da formação, que estão sendo chamados para fazer entrevistas. Então, tem várias empresas aéreas que estão realmente contratando, né? Contratando e oferecendo essa possibilidade. Vamos ver, tomara que a coisa continue. E o aspecto aquele também da fixação, ou como é que eu posso dizer, da credibilidade aumentada em cima do tecnólogo, em relação ao engenheiro. O tecnólogo, por empresa, tinha, em média, 7 tecnólogos por empresa. Já os engenheiros tinham 12 por empresa, né? Então, isso, a tendência é reduzir, né, e massificar um pouquinho mais essa nova formação. Porque, além da formação rápida, em 3 anos, com as atividades que a gente tem implantado, com a aprendizagem por projetos integrados, por exemplo, que tudo isso utilizando-se metodologias ativas, isso dá uma cancha muito grande, porque os alunos estão, já dentro da faculdade, estão lidando com problemas que são problemas da empresa, né? Problemas que a empresa está passando, e eles estão resolvendo. William, os seus colegas que formaram com você estão trabalhando na área? Sim, todos. Eu acredito que todos eles, da minha época de formatura, estão na área, né? Alguns deles, inclusive, trabalhando fora do país, né? Atuando na manutenção de aviões em empresas fora do país. Então, eu não me recordo de nenhum que esteja hoje disponível para o mercado, né? Todos, inclusive, a gente tem alguns encontros que a gente faz, né? A cada 2 anos, por exemplo, né? E a gente conta, né, como cada um deles está. Um deles, inclusive, tem uma empresa, virou empresário, né? Tem uma empresa de consultoria aeronáutica. Então, as pessoas estão muito bem. Eu fico feliz, muito feliz com isso. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.